este aqui é um exercício que a gente, vários de vocês já responderam, e o Fernando enviou um feedback aos que responderam, mas mesmo assim eu gostaria aqui uma pequena discussão coletiva deste exercício. Ou seja, neste exercício, deixa eu aumentar um pouquinho, neste exercício a gente ia calcular a idade média. E então, da rede. Então a gente tinha 5 histogramas de rede, este era o exemplo que estava. Este era o município A, e a gente pediu para vocês calcularem a idade média, e tendo em conta que estamos em 2021 e um município que tenha este comportamento, o cálculo foi, era necessário somar a quantidade de quilómetros realizada em cada ano, multiplicado pelos anos que uma idade tem aqui, por exemplo, em 1964. Então, 1964 dá para aí uns 40, quase uns 80 anos, e uns 60 anos, multiplica 60 anos vezes estes quilómetros, soma-se, faz-se o somatório deles todos e divide-se pelos quilómetros que existem, e nós ficamos com uma idade média da rede. Ou seja, esta rede tem uma idade média de 43 anos e meio, ela é considerada uma rede envelhecida, se nós acharmos que o período que a vida útil são entre 50 e 60 anos, isto é uma idade média velha. Então isso significa que em 2040, 66% da rede vai estar caducada, já chegou ao final da sua vida útil e necessita de ser restabelecido. Se a gente tem 66% da rede que necessita de ser reabilitada nos próximos 20 anos, digamos que a próxima geração, significa que a próxima geração ela está bastante sobrecarregada e pagando mais do que ela devia estar a pagar pela infraestrutura que usa. Este é o município B, é bastante parecido com o município A, a gente já olha lado a lado, mas eu aqui, esta também tem uma rede envelhecida, ainda tem mais rede que está caducada em 2040 e a próxima geração ainda está mais caducada. Os dois histogramas, eles até são parecidos. O município C tem aqui, está caracterizado por pouca construção, depois um período bastante ativo na construção de rede e depois um período em que não faz nada ou pouco, muito pouco. Então, mas como isto aconteceu há menos tempo, talvez aqui na época do Planasa, significa que ele está com uma idade de 38 anos, A rede está madura, mas mesmo assim significa que nos próximos 20 anos 45% da rede vai perder a sua vigência, digamos assim. Então também é uma situação em que a próxima geração está sendo sobrecarregada. Aqui o município D é um município que fez muito aqui no passado, deixa eu colocar, fez muito no passado, mas agora os últimos 20 anos não está a fazer pouco ou insuficiente. Isto é uma rede que ela ou seja, está com uma idade média de 53 anos, em 60 isso é muito, é bastante envelhecido, e a gente pode dizer que a rede está num elevado risco de colapso. Significa que a maior parte da rede ou seja, já vai estar quase tudo caducado em 2040. O município E é uma inversão, o município E é a inversão deste município C, ou seja, a gente vê aqui faz pouco, um período faz pouco, um período faz muito e um período faz pouco outra vez. Se a gente imaginar aqui este C é o negativo deste, é o contrário do município E. Fez muito, fez pouco e voltou a fazer muito também. Está com uma idade média, este é um caso relativamente hipotético, raramente aparecem histogramas deste tipo, mas pode acontecer, e ele está com 36 anos de idade, também uma rede madura. Vamos agora aos... não, e falta o F. O F é
tem-se feito pouco. Este município F pode ser, por exemplo, uma cidade em crescimento, uma cidade bastante jovem. Eu acredito que muitas cidades brasileiras estejam aqui nesta situação do município F, que é, as cidades eram pequenas, mas começou a haver um crescimento demográfico e muita zona urbana a crescer e a infraestruturar-se. Então aqui a gente tem uma idade média de 23 anos, que é bastante jovem, e então na próxima geração, a não ser que o município cresça ainda mais, mas se não crescer mais, digamos que só tem um baixo valor de redes que estará caducada em 2040. Então, se esta infraestrutura estiver paga, significa que a próxima geração ela está relativamente folgada, digamos que os pais pagaram tudo e a gente agora não precisa de pagar e estamos a viver à conta da riqueza acumulada pelos pais, digamos assim. Então, isto é uma situação, mas a gente não sabe se o município cresce. Então, eu coloquei aqui estes quadros para a gente ver os indicadores juntamente com os histogramas, mas vamos ver agora lado a lado estes municípios. Este tipo de análise a gente só consegue fazer quando a gente coloca os municípios lado a lado. Se a gente só conhece o nosso caso, nós nunca nos lembramos de fazer este tipo de análises. Então, aqui no primeiro exercício, aqui em cima está a fórmula como calcular a idade média, e então a gente tem aqui os vários anos que foram calculados. Depois a gente tinha sabendo a idade média de cada um, classificámos ou fizemos valores de referência, o que é uma rede jovem, madura, envelhecida e elevado risco de colapsos. Aqui, tipo, uma rede jovem é quando tem menos de 30 anos, madura entre 30 a 40, envelhecida 40 a 45 e elevado risco de colapso é superior a 45 anos. Vocês podem talvez ter uma percepção, estes valores, digamos que eles são assim, não vou dizer totalmente subjetivos, porque existem valores de amortização ou valores de vida útil das infraestruturas, mas outro regulador pode colocar aqui outras faixas ou colocar aqui, isto é tudo assim mais ou menos indicativo, mas vocês podem achar que há situações que são alertas vermelhos, ou seja, isto é um alerta vermelho, vocês podem colocar aqui outros valores de referência, mas de qualquer maneira dá-nos uma indicação. Depois, sabendo, para a gente calcular um pouquinho a justiça intergeracional, vamos verificar quanto é que a próxima geração vai ter que repor de rede. Então, primeiro calculamos quanta rede tem mais de 60 anos em 2040 e digamos que isso é o que a próxima geração tem de substituir. Ou seja, rede com mais de 60 anos em 2040. E isso dividimos pela rede existente. Então, a gente chamou isso de rede caducada. Ou seja, o município A vai ter 66% de rede caducada, o município B 71%, o município C 45%. Ou seja, estão todos assim bastante... têm muitos passivos, ou seja, em 2040 vão ter muitos passivos de infraestrutura, só aqui o município F vai ter bastante pouco, mas é justamente porque digamos que a geração atual construiu bastante. O que é que seria bom de rede adequada, caducada adequada? Se os meus cálculos agora de cabeça, se eu não me baralhar ou se eu não me confundir agora, deve ser cerca de... ou seja, se a rede se a vida útil tem 60 anos de uma rede e uma geração são 20 anos, então devia ser 1/3, 33% devia ser o adequado que uma geração devia sobrecarregar de rede. Ou seja, cada geração, cada bloco de 20 anos devia pagar 33% da rede existente. Como eu falo em percentagem, mas também se podia falar em quilómetros de rede.
Agora, tendo em conta que uma geração, 20 anos, devia substituir 33% da rede, vamos contrapor esses números com taxas de reposição. Está aqui a conta dos 33%. 33% em 20 anos significa que é necessário repor 1,6% ao ano. 1,6% ao ano de rede, tipo, há uns anos que o prestador faz mais, outros que faz menos, mas devia oscilar entre 1 e 4 para estar aqui, para sempre cobrir pelo menos a média. Entre 1 e 4, a ver se devia-se fazer uma média interanual para verificar se o prestador de serviço está garantindo mais ou menos a reposição da rede. Aqui, nesta tabela, a gente verificou quanto é que cada município estava com... Ou seja, basicamente, todos os municípios estão sobrecarregados, a próxima geração está sobrecarregada com repondo de infraestrutura, menos aqui o município F, que tinha rede bastante jovem. Depois, havia aqui uma pergunta em que se perguntava, olha, em qual dos municípios você acha que o CAPEX é menor e qual é o município que tem a tarifa mais módica? Então, o CAPEX, que são os investimentos de capital, a que tem a tarifa mais módica é o F, porque digamos, está tudo feito, ou foi feito há pouco tempo. Enquanto que os outros municípios é onde o CAPEX necessita de ser maior, mas se por acaso o regulador ou o prestador de serviço não colocar CAPEX, não autorizar CAPEX, podemos ter a certeza que estas redes vão entrar em colapso em poucos anos. Depois esta também é uma comparação entre o município C e D, só para dizer que tanto o município C e D, eles tinham histogramas de construção de rede bastante diferentes, mas em termos de idade média era mais ou menos a mesma coisa. Mas digamos que, ou seja, se a gente olhar só para o indicador idade média, ela não espelha ou não mostra tudo o que a gente gostaria ou que a gente deve olhar. A gente necessita de olhar para o histograma também. Então, este foi um caso extremo só para mostrar digamos, esta situação que ela pode acontecer também. Por fim, se vocês trabalharem, ou seja, por fim a gente fez esta pergunta de se vocês estivessem preparando um contrato de concessão, o que é que vocês recomendariam? Tipo, o que é que seria uma cláusula contratual para ter a certeza que as infraestruturas ao final da concessão não saem de lá sucateadas? Então, a minha recomendação seria colocar uma cláusula contratual de reabilitar 2,5% ao ano. Mas tendo em conta também aquela questão da particularidade do histograma. Eu considero que uma cláusula destas no contrato de concessão é uma medida no regret, ou seja, mesmo que você não tenha a certeza se são 2,5, se são 2, se é 1,75, tipo, mas 0 não pode ser. Então, isto é uma medida que, se você como regulador ou como uma pessoa que está a preparar um contrato, isto é uma medida de no regret e é uma medida que garante que no final do contrato você não tem infraestruturas sucateadas. Tenho aqui colegas meus que pensam, ou seja, eu aqui raciocinei sempre em forma de quilómetros de rede, mas há pessoas que, principalmente economistas, que podem ter o mesmo raciocínio, mas em dinheiro. E em vez de ser em quilómetros de rede, é em dinheiro. Porque tem a mesma lógica de depreciação dos ativos, e se a gente disser que o valor a depreciar, ou seja, no final da concessão o valor tem de ser igual ou maior do que existe atualmente, também pode ser uma forma de evitar este sucateamento. Porque é que eu, como engenheira, gosto mais de pensar em quilómetros de rede? Porque
porque não entra a inflação, porque não entra WOCs, porque não entra custos de capital, ou seja, porque não entra assim uma série de outras coisas. Por isso eu acho esta ideia aqui, como engenheira, mais interessante. Por final, temos aqui tipo, esta situação era em que a gente estava pensando o que é que a gente faz para um contrato de concessão, e cá em baixo não tem um contrato de concessão, mas é um SAI, imaginando que a gente está a regular um SAI e temos que emitir uma recomendação a um prestador de serviço, e que a gente não pode, ou seja, o SAI tem o seu ciclo de vida, ao ciclo de administração de 4 anos, mas a gente é tão fácil passar em 4 anos e não acontecer a manutenção suficiente, não acontecer a reabilitação suficiente. Mas se a gente, como regulador, que somos mais perenes, que sobrevivemos períodos, ciclos de 4 anos, e conseguirmos emitir uma recomendação, olha, é necessário, tendo em conta a sua idade da rede, ou seja, você tem uma idade de rede de 45 anos, em um ciclo de 8 anos é conveniente você trocar 2,2% ao ano. Então isso significa que no final de 2 ciclos de administração você terá substituído ou mantido 17% da população. E assim a gente consegue garantir alguma justiça intergeracional. Basicamente era este o exercício que tinha proposto para vocês, e pronto.